tema que foi passado é Be relevant in your social network. Eu não queria só apenas falar sobre social media, mas eu queria falar também para os seus relacionamentos interpessoais, aquele seu inner circle, tá? E aí eu vim com 4 pilares do social network, tá? E o primeiro é o self-knowledge, é você se autoconhecer. Então, como que você faz isso? Eu vou botar alguém aqui no spot. Então, você vai chegar no espelho e aí você vai fazer algumas perguntas para você. Você vai tentar se conhecer, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá rindo muito, cara. Você tá pedindo para falar. Então, você chega no espelho, aí você vai falar assim... Vinícius, né? Quem que é o Vinícius? Eu. Começo. Quais são as suas metas? Me formar, casar, ter uma família. Onde você se vê daqui a 5 anos? No curso de teologia, casado com filhos. Onde você se vê daqui a 20 anos? Eu vou para casa, liderando a igreja. Quais são suas qualidades? Eu sou humilde. E seus defeitos? Ele é humilde. Eu sou grosso, às vezes. 80%. 79. Então, legal. Então é isso mais ou menos que vocês vão fazer. Vocês vão chegar na frente do espelho e fazer essas perguntas para você poder se conhecer. E por que eu falo isso? Por que se conhecer é importante? Você se autoconhecendo, porque a gente não sabe do outro, né? A gente não é dono da razão, a gente não tem responsabilidade sobre a outra pessoa, então a gente não faz ideia do que a outra pessoa vai falar. Então, nas redes sociais, por exemplo, acontece muito isso. Então, principalmente porque a gente não está lidando pessoalmente com a outra pessoa, né? Então, aquela outra pessoa está lá longe, a gente está aqui no nosso computador, na nossa casa, e aí tem aquele tópico, né, polêmico, que todo mundo vai falar, e tem pessoas que têm opiniões diferentes, e aí você vai chegar e vai fazer o quê? Ninguém está me vendo, né? Posso escrever o que eu quiser aqui. Até porque, quando a outra pessoa te responde, se você quiser não responder mais, você não precisa responder, você não está ali pessoalmente com essa pessoa, né? Então é simplesmente você, acabei, não quero lidar com isso, fechei meu computador, vou embora. Ou então você pode começar a xingar a pessoa aqui e continuar uma briga e tal. Mas assim, a palavra de Deus, ela nos ensina o quê? A amar o próximo, né? Então como que a gente vai amar o próximo se a gente não se conhece, se a gente não se ama? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai amar o próximo? Como que a gente vai dar exemplo para outra pessoa se a gente não nos conhece? Fazendo isso, a gente vai estar obedecendo a Deus, tá? Que é um dos princípios. A gente vai estar obedecendo Ele, a gente vai estar fazendo a sua vontade. Mas assim, é importante saber que, em primeiro lugar, deve haver o conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos sobre nós mesmos e a sua vontade para nós. Então, na Bíblia, tem uma passagem de Números, tá? Em inglês, que eu fiz tudo em inglês também, desculpa aí para vocês. Mas em Números 13, 17 e 18, é quando você já conhece a história de Moisés, né? Então, Moisés, depois que ele libertou o povo do Egito, ele reuniu, ele chamou o pessoal e fez assim: vem cá, vocês. Quero que vocês vão ali na terra de Canaã. Quero que vocês
vocês sejam meus espiões na terra de Canaã. Eu quero saber se a terra é boa, se o lugar é bom, quero saber o pessoal lá, como é que é, tem muita gente, pouca gente, quero saber tudo. E aí, beleza, eles foram lá, 40 dias depois eles voltaram, e aí eles foram dar o relatório, e falaram: a terra é muito boa, a terra é frutífera, a terra é maravilhosa, só que tem um monte de gigante lá. Então eu acho que é bom a gente ficar por aqui mesmo, ou a gente passa, vai para outro lugar, porque lá a gente não vai conseguir ir, tem muito gigante. E como que eu posso relacionar isso com o termo de autoconhecimento? Talvez se eles tivessem refletido antes, talvez se eles se conhecerem antes, eles podiam ter feito uma coisa diferente, e não apenas a primeira reação ter sido o medo, mas o contrário, ter sido: não, a gente consegue fazer isso. Claro, realmente tem gigante, tem isso, tem aquilo, mas a gente consegue fazer isso, sabe? Deus está com a gente, Deus está ao nosso lado, e a gente vai conseguir fazer isso. E aí eu tenho tenho mais um exemplo também. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu sou muito tímido, não gosto muito de falar, eu fico um pouco ali na minha, é uma coisa que eu estou tentando trabalhar mais, mas eu tinha um objetivo quando cheguei aqui nos Estados Unidos de me envolver mais com a igreja, principalmente a igreja americana. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ir para várias igrejas, tentar conhecer, participar sozinho. Meus pais estavam lá no Brasil, na época eu não era casado, logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Então eu ia para algumas igrejas, porque se dependesse de alguém, você não faz nada, né? Às vezes você quer ir com alguém, quer ir com seu amigo, mas acontece alguma coisa e você acaba não indo. Mas esse era o meu objetivo, sabe? Esse era o que eu queria fazer, o que Deus tinha para minha vida. Porque eu estava me autoconhecendo, eu sabia aquilo que eu quero, eu sabia aquilo que Deus queria para minha vida. Então eu comecei para ir para uma igreja americana. Na época o meu chefe na época ia também para essa igreja, mas eu não fazia nem ideia que era Salt Cliff. E aí 3 domingos depois ele chegou para mim e fez assim: Caio, você gostaria de ajudar no Youth Camp? Eu pensei: tudo bem, vamos lá. Eu não conheço ninguém, não faço ideia de quem seja, não conheço o Youth, não conheço ninguém, absolutamente ninguém da igreja, a não ser você. Mas tudo bem, vamos lá, porque meu objetivo era qual? Me envolver com a igreja americana, era isso que Deus queria para minha vida, e eu fui correr atrás disso. Então vamos lá, mesmo não gostando de falar, mesmo achando que eu não estava preparado, eu me pus nessa situação. Foi maravilhoso. Tá? Foi muito bom. Eu fui conselheiro de quarto, cheguei lá, a primeira pergunta que o cara me pergunta assim: "Are you Mexican?" Não. Porque lá no Texas principalmente, ou você é mexicano ou você é americano, não existe outro. E aí, nada contra os mexicanos. E aí foi muito bom, sabe? Deus me abençoou bastante, e logo depois disso ele me chamou para ser professor de Sunday School, de ABD. E aí eu falei: nossa, tem que falar inglês, ensinar a Bíblia em inglês para outras pessoas. E normalmente a gente mais nova sabe muito, né? Então aqueles meninos sabiam mais do que eu. E eles faziam umas perguntas super difíceis e eu ficava: nossa. Mas eu me pus de novo nessa situação porque eu me conhecia. E se eu fosse definido pelo medo, a minha primeira reação seria: não quero isso, deixa pra lá, não vou fazer. E eu não teria sido abençoado como eu fui nesse tempo. Mas eu tenho algumas regras para o autoconhecimento. Você precisa perguntar a você mesmo o que é que você mais pensa. O que é que você ocupa a sua mente? O que é que você mais ocupa a sua mente? Você pensa mais na sua namorada? Você pensa mais nos seus estudos? Você pensa mais
nos seus amigos, ou você pensa mais em Deus? Ou você pensa mais naquilo que Deus quer para a sua vida? Ou você pensa mais no seu chamado? Ou você pensa mais no como que eu posso ser, como que eu posso suprir aquilo que Deus tem para mim? A segunda é, o que é que você faz com o seu tempo? Você passa mais tempo jogando videogame, você passa mais tempo no computador, no Instagram, no Facebook, no Twitter? Você passa mais tempo nas redes sociais ou você passa mais tempo lendo a sua Bíblia? Ou você passa mais tempo em oração? É uma das coisas que a gente tem que pensar. Hoje em dia, normalmente, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é o quê? É já pegar o celular, checar as mensagens, ir no Instagram, ver, postar uma foto, ver se está tudo certo, e aí depois a gente segue com o nosso dia. Hoje a gente tem várias pessoas que não conseguem soltar o celular, e eu sou uma delas. Mas a outra é, o que é que você admira? E geralmente a gente tem muitos gostos e preferências, estar na companhia de pessoas que não, como que eu posso colocar isso? Who to admire? Quem que você admira, na verdade? Desculpa. Você admira o seu pai? Você admira a sua mãe? Você admira seu professor? Você admira seu irmão? Ou quem que você está admirando? Que hoje em dia a gente tem tantas pessoas que a gente admira que a gente acaba deixando um pouquinho de lado quem realmente é pra gente admirar, né? Que é Deus. E com quem que você anda? Você anda mais com quem? Com seus amigos da escola, seus amigos da igreja, com seus pais? Acho que não. Com quem que você mais anda? E aqui eu não estou falando que não é para você andar com seus amigos que não são crentes, digamos assim. Justamente você tem que fazer o contrário. É isso que você tem que fazer. Você tem que sair com eles, porque você tem que pregar a palavra, você tem que fazer amizades, você tem que correr atrás disso. E isso também serve nas redes sociais. Às vezes a gente acha que é só aquele relacionamento perto, né? Quando a gente está perto, aquele círculo social, mas não, também serve nas redes sociais. Mesmo a pessoa estando longe, hoje em dia existem vários grupos, no Facebook. Na época do Orkut existia aquelas comunidades, né? E aí você também podia fazer parte. Hoje em dia você pode falar para quem você quiser. Hoje em dia a internet está aí, você pode falar com outra pessoa lá do outro lado do mundo, na China, na África, sabe? Isso é muito, muito, muito bom. A próxima coisa, o próximo pilar é empatia. Alguém sabe o que é empatia aqui? Colocar no lugar da pessoa. É você se colocar no lugar da outra pessoa. Isso mesmo. É você saber o que a outra pessoa está sentindo, é você sofrer com a outra pessoa, é você se alegrar com a outra pessoa. E aqui na Bíblia, eles não falam muito, a palavra empatia não tem, mas eles usam muito compaixão, né? Eles falam que o termo compaixão tem um significado semelhante ao sofrer com, né? Então, eu achei isso daqui, fala assim: compassion is the desire for the other to be free from pain and suffering, but empathy goes further. It is the ability to understand each other's beliefs, experiences and ideas by feeling sadness and joy with him. Então, ele fala mais um pouquinho, uma pequena diferença entre compaixão e empatia. Onde que a gente pode achar empatia na Bíblia? Em vários lugares, compaixão principalmente. Então, Salmos 103, versículos 13 a 14, fala sobre compaixão, né? Compaixão
de um pai com o filho. Mas eu quero que vocês entendam que compaixão, empatia, é diferente de pity. Como é que fala pity? Pena. Isso. Então, tem um sociólogo que ele fala bem assim. Imagine que você vê uma pessoa pedindo esmola embaixo da ponte. Você pode se sentir mal e dar a eles alguns trocados. Isso é pena. Não é empatia. Se, no outro lado, se você faz o esforço e tenta ver o mundo através do olhar daquele cara que está pedindo esmola, você está tentando, não vou traduzir porque está bem difícil aqui. Então, trying to figure out what life is like for him. Maybe even talking to him and turning that stranger into a single individual. Then you'll be dealing with empathy. Então, essa é a diferença entre pity e empathy. Tá? E isso também se aplica nas redes sociais. Tudo aqui se aplica tanto nas redes sociais como no relacionamento interpessoal. Naquele relacionamento que você tem com as pessoas mais próximas, com aquele grupo mais próximo de você, as pessoas que você ama. Tá? O outro, cordialidade. Alguém sabe o que é cordialidade? Como? Isso. Be kind, be friendly. Esse cordialidade às vezes é um termo bem complexo, uma palavra bem que a gente não escuta muito. Mas é apenas ser companheiro, é apenas ser amigo, é apenas ser gentil. Né? Muitas vezes hoje nas redes sociais, principalmente em Instagram e Facebook, a gente, como eu estava falando, por a gente não estar próximo um do outro, né? A gente acaba falando aquilo que a gente não deve, justamente porque a gente não tem que lidar com a outra pessoa. Então muitas vezes a gente não tem a necessidade de ser delicado, de ser gentil, né? E muitas vezes a gente esquece disso. E isso é dos ensinamentos de Jesus, né? Que a gente tem que ser gentil, né? E em Romanos fala assim: amem uns aos outros com a afeição mútua, né? Sempre mostrando honra. O quarto pilar é ética. E aí eu acho que todo mundo sabe o que é ética, correto? Ok. Bom, então a ética. Nada adianta a gente ser. Vocês se lembram das outras três coisas que eu estava falando? O primeiro foi autoconhecimento, a segunda, empatia, e a terceira. Então, nenhuma dessas outras coisas adianta se você não tem a ética cristã. Tá? Todas essas coisas trabalham em conjunto, trabalham relacionadas uma com a outra, mas você não pode ser delicado, você não pode ser friendly se você não é ético. Você não pode se autoconhecer se você não é ético. Se você não pode ter empatia, compaixão se você não é ético. Você está fazendo justamente o contrário. Tá? O contrário. Como que eu vou chegar para outra pessoa e às vezes nas redes sociais a gente julga as outras pessoas, sabe? Não só nas redes sociais, mas pessoalmente também. Então como que eu vou chegar nas redes sociais, falar sobre Deus, falar que a gente não deve julgar uns aos outros,
mas na realidade eu julgo o cara que vai comigo para a escola, meu colega. Eu julgo as pessoas à minha volta. Eu julgo as pessoas que vão para a igreja. Sabe? Como que eu vou poder falar sobre isso se eu faço o contrário? Às vezes é um pouco de hipocrisia e é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Porque senão em algum momento a gente vai ter problema, né? Então a Bíblia, ela não é apenas cheia das coisas que você deve ou não fazer. Ela tem várias outras coisas. Ela tem várias instruções detalhadas de como que a gente deve viver. Tá? A Bíblia é tudo aquilo que a gente precisa para viver. No entanto, às vezes a Bíblia não fala explicitamente com algumas coisas, como a gente tem que lidar com algumas coisas. Eu não falo que a Bíblia está errada, estou falando explicitamente. Então é aí que vai entrar a ética cristã, tá? Porque, embora a palavra de Deus não cubra todas as situações que enfrentamos ao longo da vida, seus princípios nos dão os padrões pelos quais devemos nos conduzir naquelas situações e que não há instruções explícitas. Então vou te dar um exemplo. Drogas, tá? A Bíblia não fala nada explicitamente sobre as drogas ilícitas, ilegais, tá? Mas com base nos princípios que a gente aprende através das Escrituras, a gente pode saber que isso é errado, correto? Então, por um lado, a Bíblia nos diz que o corpo é o templo do Espírito Santo e a gente tem que honrar, a gente tem que cuidar. Então, por isso que a gente não vai usar drogas, por quê? Porque mexe com o nosso corpo, mexe com o nosso organismo, com os nossos órgãos. E tem um outro lado também da ética cristã, que a gente sabe que é ilícito, que é uma coisa ilegal. Então por que a gente vai fazer uma coisa ilegal? Então, vai contra o primeiro princípio, que é o princípio do corpo, né? Das drogas ilícitas que fazem mal à nossa saúde, que fazem mal ao nosso corpo, tá? E a ética está em tudo. E eu acho que Jesus foi o maior exemplo de ética. Na Bíblia inteira, ele é um exemplo. Na verdade, ele é exemplo de tudo, né? Mas de ética. E em Colossenses 3:6 fala exatamente sobre isso, sobre a ética. Então, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming. Então, como que a gente pode aplicar a ética nas redes sociais? Quem sabe? Quem pode dar um exemplo de como que a gente pode fazer isso? Vocês já sabem o que é ética, né? Enfim, a gente tem que, nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de amigos, a gente sempre tem que aplicar ética. A gente sempre tem que ser justo aquilo que Deus fala para nós, aquilo que Deus reservou para nós, aquilo que Deus tem para nossa vida. Porque nós somos o que? Discípulos, né? E a gente está fazendo mais discípulos, somos filhos de Deus, tá? Então, o nosso propósito aqui é go and make disciples, certo?
é a gente sair e fazer discípulos. Não importa se é com seu vizinho, não importa se é com seu colega de quarto, se você está na universidade, não importa se é com os seus seguidores no Instagram, sabe? Às vezes a gente fica querendo tanto a fama, principalmente no Instagram hoje em dia. Porque tudo hoje é arroba, é seguidor. Então às vezes a gente fica querendo tanto a fama que às vezes a gente acha que se a gente colocar alguma coisa relacionada à igreja, se a gente colocar alguma coisa relacionada à Bíblia, a gente vai perder seguidor, as pessoas vão criticar a gente, ainda mais também por causa do homossexualismo, de várias outras coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então a gente acaba se privando da nossa própria ideia, daquilo que a gente acredita, sabe? Por conta do que a outra pessoa vai pensar, tá? E vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, tá? A gente tem que dar exemplo, nós temos que ser o exemplo. E a gente às vezes acha que a gente não pode, que a gente não tem voz, ou que uma coisinha é bem pequenininho e não vai fazer a diferença, apenas falar que a gente é cristão ou que a gente vai para a igreja já é algo que a gente tenta não falar. Quando eu estava no high school, meu pai é pastor, né? E sempre todos os meus amigos e algumas outras pessoas também sempre tinham essa ideia de que pastor é ladrão, né? E aí eles viam aquele pessoal de outras igrejas, né, com carrões e fazendo determinadas viagens, então eles achavam que todos os pastores eram assim, todos os pastores eram super ricos, desviavam dinheiro e tinham essa percepção. Então, para mim, foi muito difícil apenas falar que meu pai era pastor, apenas dizer que eu ia para a igreja, sabe? Isso já era muito difícil. E eu também lembro que, mas depois a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, a gente vai entendendo o nosso propósito aqui na Terra, sabe? E a gente vai correndo atrás disso. E aí eu também lembro que quando eu tinha na faixa dos 15, 16 anos, lá no Brasil é muito famoso as festas de 15 anos, né? Aqui é os Sweet 16. Lá no Brasil é os 15 anos. E as meninas faziam festas enormes, sabe? Convidavam toda a escola. E era uma briga para ver quem que seria convidado. Você ser convidado é como se fosse um casamento. Você receber aquele convite super, sabe, enorme. E tinha DJ, tinha isso, tinha aquilo outro. Eles chamavam pessoas famosas para vir cantar nas festas de aniversário. E eu sempre quis um para um. Sempre quis um para um. Era como se fosse o meu sonho, era ir para uma festa de aniversário de 15 anos. E aí, meu pai nunca deixou. No início eu ficava muito frustrado, mas é aquela questão do autoconhecimento, né? Então eu comecei a entender o porquê que ele falava não, e eu comecei a entender a maneira que ele pensava. Então, às vezes eu tentava falar de uma maneira diferente para eu não me frustrar, para ele não se frustrar, mesmo sabendo que ele já ia falar um não, mas também não custa nada tentar, né? Vai que um dia ele resolve falar um sim. E era sempre aquela coisa, né? Ah, posso ir para a festa? A pergunta para sua mãe. Mãe, posso ir? Não, pergunta para o seu pai. Aí você fica assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta, e ninguém toma uma decisão. Mas só voltando aqui, então autoconhecimento, tá? Super importante, a gente tem que se conhecer a nós mesmos para poder ser a diferença na vida do outro, na vida do próximo, tá? Empatia, a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas, a gente tem que sentir o que as outras pessoas estão sentindo, passar por aquilo que as outras pessoas estão passando, até porque como que a gente vai dar um conselho para um amigo
para alguma pessoa se a gente não tem empatia por aquela situação que ela está passando, né? Se pra gente é tipo, não é comigo, então tudo bem. A gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, justamente para a gente saber como que a gente tem que lidar com aquela situação. E sempre, 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 sempre orando e pedindo o conselho de Deus para te ajudar. Seja ele o seu amigo da escola, da faculdade. Acho que escola aqui ninguém vai mais, né? Então faculdade já. Faculdade, ou até mesmo nas redes sociais. Eu lembro que a minha esposa, muita gente vai falar com ela nas redes sociais. Ela posta muitos versículos, a vida dela é um livro aberto, digamos assim, nas redes sociais. E várias pessoas entram em contato com ela para pedir conselhos, porque sabem que ela vai na igreja, sabe quais são os princípios que ela tem, as coisas que ela acredita. E eu não estou falando só de pessoas religiosas, mas outras pessoas também. Qualquer pessoa chega para ela e vai perguntar uma coisa, vai pedir um conselho, vai pedir ajuda. Nossa, nunca viu na vida, pelo Instagram, nunca viu na vida, às vezes nem segue, só entrou lá, viu o perfil, viu mais ou menos uma coisa, aí manda mensagem. Mas é engraçado também aquela questão do autoconhecimento, que a gente não consegue lidar, a gente não consegue ter controle sobre a outra pessoa. Então teve uma situação em que uma menina mandou mensagem para ela, pedindo alguns conselhos, e ela falou, só que eu acho que não foi o que a outra menina queria escutar. Então a outra menina começou a falar um monte de coisa e nunca mais respondeu. Então é isso que eu falo, a gente não tem controle sobre a outra pessoa. Então a gente tem que ter controle sobre nós mesmos. A gente tem que se preparar para o que a outra pessoa pode falar, tá? A outra, cordialidade. A gente tem que ser amigo, a gente tem que ser legal, a gente tem que ser sempre tentar levantar o outro, o próximo. Isso é fundamental, sabe? Tanto também, novamente, não apenas com as pessoas que estão próximas de você, mas também aquelas outras pessoas nas redes sociais. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente tem que fazer tudo que a gente deve fazer e mais um pouco, né? Então, a gente sempre tomando cuidado também, porque nunca se sabe quem que a gente vai encontrar em redes sociais. E a ética, principalmente, né? Sempre indo de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Ele tem reservado para nossa vida. E eu quero que vocês saibam que nós temos que ser relevantes em várias situações da nossa vida, principalmente nas redes sociais. E por que a gente tem que ser relevante? A gente tem que ser relevante para poder fazer a diferença. E por que a gente precisa fazer a diferença? Por que a gente precisa fazer a diferença? A gente precisa fazer a diferença porque é o nosso dever fazer a diferença. Deus enviou seu Filho para nos salvar. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer hoje é ser a diferença, é ser diferente, é expor a palavra de Cristo, é expor que você é evangélico, é expor aquilo que você acredita, é expor aquilo que você defende. Você tem que ser relevante. Nós temos que ser relevante porque a palavra de Deus e o seu reino é relevante. Tá? E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Tá bom? Nós precisamos fazer a diferença. Nós somos a diferença. Nós somos o futuro. Então a gente tem que começar com a gente tem que começar agora. Tá bom? Como que a gente vai chegar daqui a alguns anos em congressos? Como que a gente vai amadurecer
Às vezes a gente espera muito para, não, vou fazer isso depois. Não, depois eu faço isso. Não, estou muito novo para lidar com essa situação. Mas não, a gente tem que começar agora. O tempo é agora. Tá? A gente tem que começar agora. Tá bom? Eu queria orar por cada um de vocês aqui hoje, para que nós possamos ser relevantes, nós possamos fazer a diferença. Tá bom?